E a Uber segue apertando o torniquete nos seus motoristas, com tarifas cada vez mais baixas e sem dar muita importância para as reivindicações feitas pelos mesmos, a empresa tem conseguido gerar insatisfação nos seus profissionais que sentem-se correndo a corrida dos ratos. Eu já vou lhe explicar um pouquinho mais sobre o assunto desse vídeo, mas antes deixa eu dizer para você, meu amigo visitante, que por favor se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos e se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Pois bem, eu sou profissional dos transportes por aplicativos já há mais ou menos 2 anos. E desse tempo para cá, eu tenho acompanhado muita coisa, muitas mudanças no sentido da remuneração e das condições de trabalho deste tipo de atividade profissional. Mas antes de entrar na parte onde eu tenho experiência, eu quero apenas fazer uma menção de que quando eu entrei, os motoristas que já eram antigos naquela ocasião, já estavam há um ano e pouco antes de mim, eles já diziam, olha, lá atrás, no tempo quando nós entramos, que era bom, podia se ganhar muito dinheiro, a gente trabalhava tantas horas e se ganhava tanto dinheiro, e assim foi indo. Então, quando eu entrei, esta tendência já estava se apresentando de uma redução cada vez maior na remuneração dos motoristas e uma piora nas condições de trabalho. Pois bem, o vídeo, para não ficar muito longo, eu vou tentar dar uma acelerada um pouco, tem várias pautas aqui. Entrou essa pauta aqui surgiu porque esses dias num dos grupos de WhatsApp que tem só motoristas ali surgiu até um pequeno debate ali sobre o que seria melhor, continuar trabalhando com transporte de aplicativos ou trabalhar num emprego fixo, né, pela CLT. E aí cada um defendia o seu ponto de vista, porque nos aplicativos você não tem chefe, você faz o seu horário, você pode ganhar mais dinheiro bruto, né? Enquanto que na CLT você só precisa cumprir aquela determinada carga horária que você foi contratado para fazer, e se você ficar doente, você ganha tempo parado, você tem direitos, você tem alguns benefícios dependendo da sua atividade, enfim, se gerou uma grande discussão ali, e claro, cada um defendendo o seu ponto de vista com muito respeito e tal. Pois bem, quando você tinha um problema com um pobre de raiz, isso quando eu entrei, né, lá quase 2 anos, não fechou bem 2 anos ainda. O que acontecia? O pobre de raiz lá brigou com você, ele estava de mal com a vida, pediu para você fazer 500 voltas, você encheu o saco, disse que não ia fazer e pronto. Ele fazia lá um relato de você motorista pro aplicativo e você fazia também um relato dele explicando o que aconteceu e por que aconteceu e por que o que ocasionou aquele desentendimento entre você e seu passageiro. Pois bem, a Uber mandava então uma resposta para o passageiro, né, dizendo que faria um agradinho para ele, então dava lá uma gorjetinha de uns 10, 15 reais de desconto nas próximas corridas dele e dava também uma gorjeta para você motorista e mandava uma mensagem mais ou menos assim, olha, lamentamos que tenha ocorrido isso com você, não é o nosso intuito, nós prezamos pela boa cordialidade entre passageiros e motoristas e blá blá blá, e lhe dava também uma gorjetinha ali de uns 5, 10 reais para atenuar o seu problema. Pois bem, com o passar do tempo, os pobres de raiz, aqueles 20% de passageiros que são ruins mesmo, que fazem tudo para dificultar a vida do motorista, eles descobriram que se eles falassem mal do motorista, eles ganhavam um dinheirinho extra. Então, eles começaram a falar mal do motorista por qualquer coisa, mesmo sem o motorista ter feito nada para gerar aquela reclamação. Pois bem, a Uber continuou pagando para o passageiro, né, a gorjetinha dele lá, os 5 pilinha dele, e deixou de pagar o motorista, deixou de reembolsar o motorista pela situação de animosidade que foi gerada ali no carro. Quando você fazia o seu relato, eles ainda mandavam uma mensagem assim, primeiro, desculpa e tal, não é o que queremos, mas enfim, deixaram de reembolsar o motorista. Ok, beleza. Com o passar do tempo, a Uber continua pagando os passageiros que fazem a reclamação, mas o motorista agora pode fazer o seu textão de Facebook, aquele que explica
tudo que aconteceu nos mínimos detalhes, a Uber vai lhe mandar uma mensagem mais ou menos assim: olha, não é o tipo de comportamento que esperamos dos nossos parceiros, alertamos que você esteja mais atento para melhorias na qualidade, etc, etc. Ela vai dar uma buzinada na sua orelha, motorista. Ela vai xingar você e você que é motorista experiente, você sabe exatamente do que eu estou falando. Pois bem, isso demonstra uma tendência de piora no trabalho dos motoristas de aplicativo. A tarifa. Toda hora eles inventam uma mudança na tarifa. Antigamente a Uber cobrava 25% de tarifa. Agora é uma tarifa variável. Não, mas para o motorista não vai mudar nada. É o que eles dizem, né? O peixe como eles vendem. Se você fazia uma corrida do ponto A até o ponto B e a corrida dava R$ 10, então 25% era da Uber, R$ 2,50, e o motorista ganhava R$ 7,50. Agora a tarifa é variável. Agora a Uber faz a corrida do ponto A ao ponto B e cobra R$ 11 ou R$ 12. O motorista continua ganhando R$ 7,50 e a outra parte que excedeu o valor que aumentou daquela tarifa passou para a Uber. E com isso a Uber chegava a cobrar até 40%, 45% do valor da corrida era a tarifa da Uber. Isso foi no início. Com o passar do tempo, o preço da corrida enxugou, diminuiu e a proporção aquela que era gerada para a tarifa da Uber aumentou. Dos 25% continuou a 30%, 35%, chegando a 40%, cada vez mais espremendo o reembolso do motorista, que é quem está lá desgastando o seu carro e expondo o seu corpo aí com os riscos da atividade, enfim. Pois bem, uma experiência de um amigo meu, ele inclusive tem um canal no YouTube aí, relatou num vídeo dele, eu só não vou mencionar porque eu não combinei com ele antes. Mas ele é motorista do Clube 6 Estrelas da Uber. No Clube 6 Estrelas são só os melhores motoristas que fazem muitas corridas por mês. Eles têm uma média de corridas muito alta e tem a nota lá no melhor ranking, lá em cima, assim, muito próximo de 5. Pois bem, esse motorista, ele é motorista 6 estrelas, estava levando lá um bebum no final de festa e o cara vomitou no carro dele. Ele, de madrugada, não tinha muito o que fazer, teve que parar de trabalhar, não tinha solução, o cara encharcou o banco de trás dele de vômito, porcalhão. E aí o que ele fez? Ele teve que se virar, achou um lugar lá, uma lavagem de carros que estava fazendo higienização durante a madrugada, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conseguiu levar o carro dele lá, se deslocou bastante para chegar lá, fez a higienização, pagou do bolso dele a higienização e, como é de praxe, ele remeteu, ele fez o relatório e enviou então a notinha fiscal dele para a Uber, solicitando reembolso daquele valor gasto com a higienização do carro. Pois a Uber respondeu para ele mais ou menos assim, resumidamente: olha, nós entendemos que a sua situação é ruim, lamentamos pelo ocorrido, mas infelizmente nós não vamos poder lhe reembolsar, porque o profissional que fez a higienização do seu carro, a empresa dele não tem o CNPJ cadastrado, não sei aonde, não sei do que. Enfim, eles não queriam pagar, tentaram se tirar o corpo fora de pagar a higienização do carro dele. Bom, ele, como é um motorista 6 estrelas, ele tem alguns benefícios extras que outros motoristas comuns, como eu, não tenho, que é um canal direto de suporte, pois ele entrou em contato e fez uma briga muito grande lá com os profissionais de atendimento da Uber, explicando, relatando, insistindo e, olha, firmando o pé que aquilo era muito injusto que a Uber estava fazendo com ele, porque ele, como motorista, não tem como verificar CNPJ da empresa, o que aconteceu, o que não aconteceu, se eles tinham cadastro aqui, ali ou lá. Enfim, depois de muita luta, uma novela mexicana, ele conseguiu então que a Uber pagasse, reembolsasse ele pela despesa que ele teve, mas ainda com uma mensagem assim: olha, nós vamos abrir aqui uma exceção para você, mas esse tipo de... isso não pode ser assim dessa forma. Na próxima vez, se acontecer, tu verifica antes. Então, a empresa tem sempre tentado tirar o corpo fora. Em tudo que ela puder, sempre procura tirar o corpo fora.
Com o advento, então, do Clube 6 Estrelas também, isso é uma coisa boa que foi criada, né? Que garante uma bonificação proporcional às viagens dos motoristas, mas isso acabou trazendo um efeito colateral que prejudicou toda a gama de motoristas. Por quê? Porque com o Clube 6 Estrelas, onde tu exige que o motorista faça tantas corridas, e são sempre os melhores motoristas, porque são os motoristas que têm a avaliação mais alta, a Uber conseguiu ter muitos carros, muitos bons motoristas querendo trabalhar durante muito tempo para cumprir a quantidade mínima de corridas. E com isso, ela praticamente extinguiu a tarifa dinâmica. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, aqui onde eu trabalho, quase não tem mais tarifa dinâmica. Quando eu comecei, no final de semana era praticamente o fim de semana todo, depois foi diminuindo durante o dia, mas à noite, o período aquele do horário das baladas, era praticamente a noite inteirinha em tarifa dinâmica e tarifas altas de 2,5, 2,8, 3,3. Então se ganhava um bom dinheiro. Você trabalhava uma noite inteira e levantava um dinheiro bem interessante, porque você pegava muita corrida dinâmica. Com o Clube 6 Estrelas, como tem muitos motoristas bons, focados em produzir a quantidade de corridas necessárias para eles se manterem como motoristas 6 estrelas, a tarifa dinâmica praticamente não existe mais. Ela ocorre sim, tá? Antes que vocês briguem comigo, ela ainda existe, mas é em pontos muito específicos e rapidamente. Ah, teve um show lá muito grande de um artista famoso, onde tinha lá 30 mil pessoas assistindo. Bom, na saída desse show é muito provável que dê uma tarifa dinâmica, mas ela vai durar ali 10, 15, 20 minutos talvez. Se você vai pegar uma corrida até você fazer a corrida e entregar o passageiro, quando você voltar já não tem mais dinâmica naquele local. Pode prestar atenção e me cobra aqui se eu estiver errado. Com isso também, a exigência do Clube 6 Estrelas é de uma nota muito alta, então sempre são os melhores motoristas. Agora, os motoristas começaram a não conseguir mais manter a nota tão alta. Por quê? Porque os passageiros, aqueles pobres de raiz, aqueles 20%, continuam naquele mesmo método de falar mal do motorista, dar lá uma reclamação, fazer qualquer informação, mesmo que não seja verdadeira, para ganhar os 5 pila deles. Com isso, começou a cair a nota dos motoristas, mesmo dos melhores motoristas do Clube 6 Estrelas. O que a Uber fez? Para não perder aqueles motoristas engajados em trabalhar muito com uma boa qualidade, ela abriu uma margem maior. Agora, antes a exigência dela era que o motorista tivesse a nota 4,97. Aí depois baixou 4,95, depois baixou de novo 4,90, depois é 4,85 e assim ela vai indo. Ela vai diminuindo um pouco o nível da exigência da nota para manter os motoristas engajados no trabalho, então, de forma bem intensa, né? Buscando sempre aquele a mais. E entendam, pessoal, eu não estou falando mal do Clube 6 Estrelas, eu acho que todos os motoristas deveriam lutar para conseguir estar lá, porque ganham um pouquinho mais. Perdão. Mas que é um movimento que vem acontecendo na Uber, vem. E isso se parece muito com a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É como se o motorista tivesse. Se imagine agora você assistindo um rato de laboratório, aquele ratinho que faz experimentos correndo dentro daquela rodinha, aquela rodinha ali que fica parada no lugar e ele fica correndo, correndo o tempo todo, só que ele não vai sair dali nunca. O rato vai permanecer ali o tempo todo. É mais ou menos o que a Uber tem feito com seus motoristas, transformado eles em ratos correndo dentro de uma situação cada vez mais fechada, com menos opções, com menos expressividade nas suas demandas, nas suas reclamações, e isso tem piorado ao longo do tempo e a tendência é que continue piorando. É um esforço inútil que se faz através de paralisações, de mobilizações. Infelizmente, vários colegas motoristas já perderam a vida trabalhando nesses aplicativos, mas nada se foi feito. Nada foi feito. A Uber continua dando aquele miguezinho lá na informação de destino, fazendo um destino mais ou menos. Ah, Porto Alegre, Zona Norte. Ah, Zona Sul. Pô, mas a Zona Norte de Porto Alegre tem 300 mil habitantes, 400, sei lá. Como é que você vai saber para onde vai? Enfim, não adianta ficar reclamando nada, porque o serviço de transporte por aplicativos deve ser temporário. Isso deve estar na cabeça de todo mundo.